dia, sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje, continuando a nossa série de flores, nós vamos falar sobre a Santipáulia ionantha. A Santipáulia ionantha é a violeta africana que tanto a gente conhece. Ela é uma das flores mais cultivadas no mundo inteiro, ela tem mais ou menos 300 espécies. Foi descoberta na África, na Tanzânia, em 1892. A família dela é Gesneriáceas e ela é hermafrodita. O que acontece? Ela tem essas folhas pilosas aqui, cheia de tricomas, não são pelos, como nós já falamos em outro vídeo. Ela gosta de meia sombra, não gosta de luz direta. Então, tem pessoas que plantam na rua. Se a gente for plantar na rua, a gente tem que plantar embaixo de uma sombra, senão ela não consegue sobreviver. Ela tem várias cores, ela tem desde do branco rajado até o vermelho, passando pelo rosa, pelo lilás, pelo azulado, pelo violeta. São muitas espécies. Tem a dobrada, que é essa aqui, que tem as folhas dobradinhas, ó, elas são duplas. Tem a rajada, que é essa aqui. Tem a mini, que é bem pequenininha, bem delicada. E assim vai embelezando as nossas casas. Ela gosta de um substrato poroso. Então, quando a gente compra ela na floricultura, ela vem quase como um grumo. Ela não vem com uma terra, ela vem com algo grumoso. O que a gente tem que fazer? Na floricultura, todos os dias são dados adubos para ela. Adubos, principalmente a violeta para a floração, ela precisa de fósforo. Então, é um adubo rico em fósforo. E é tudo controlado. Então a gente ganha a violeta, ela fica uma semana e meia com flor, daqui a pouco cai todas as flores e começa a ficar feia, começa a ficar murcha e a gente não sabe o que fazer. Então aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz quando a violeta para de dar flor, que é a nossa maior preocupação. Embora a folha dela seja bem bonita, né? A gente gosta que tenha uma flor na nossa casa e a flor da violeta é muito bonita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a planta, ó. Aqui eu deixei essa planta aqui, eu comprei faz alguns meses e eu deixei ela ficar assim para mostrar para vocês. Primeiro, aqui é excesso de sol, ela está queimada. Quando a folha está queimada, e às vezes a gente compra na floricultura já assim, a gente corta ela na base, ó. Corto ela totalmente na base. Por quê? Porque essa folha aqui queimada, ela não é saudável. Então, a gente não pode deixar ela na nossa planta. Vou tirar mais uma aqui, tá? Tirando bem na base com uma tesoura afiada, uma tesoura limpa, para que ela também não fique cheia de fungos e cheia de problemas, tá? O que a gente vai fazer? Aqui tem um substrato, esse substrato é bem grumoso. A gente mistura esse substrato com uma terra preta e coloca novamente no vaso para que ela tenha um pouco mais de nutrientes. A minha, essa aqui, que eu deixei ela meio de ladinho para poder fazer o vídeo, ela tá com uma flor bem pequenininha, ó. Isso significa que ela tá ganhando pouco adubo. Eu vou colocar adubo nela, daqui uns dias a gente vai ver como é que ela ficou, tá? Aqui a gente tem as minhas violetas que estão no ambiente certo. Notem que as folhas não estão queimadas, ó. No máximo elas estão com alguma mordida de algum animal que comeu, isso não é problema, né, nenhum. E notem que aqui eu coloquei várias mudas, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Por quê? Porque a violeta gosta de ficar apertadinha. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem uma violeta e a gente coloca essa aqui que tá pequenininha lá num vaso grande, ela não vai gostar. As folhas vão ficar grandes, compridas e ela vai começar a ficar feia. Aqui eu plantei 4, tem até mais uma ali no meio que ainda não deu flor. 4 plantinhas, 4 violetas, 4 mudas e elas estão muito bem. O que acontece? Quando elas começam a ficar meio feiosas, a gente tem que dar uma ajeitada. Foi o que eu fiz antes. A gente tira as folhas que estão queimadas. Se ela está ganhando muita água, ela fica com a folha mole, a gente tem que tirar essa folha. E assim, como é que a gente faz para aguar? A gente agoa mais ou menos uma vez por semana só. E não é aquele monte de água. É uma violeta africana. Ela é África. A África é muito quente. Então, a gente vai dar um pouquinho de água, não na folha, mas aqui no substrato direto, e vai esperar. A violeta nos avisa quando está precisando de água, porque ela tem a capacidade de capturar água do ambiente.
Então, quando o ambiente está muito seco, quando ela não ganha água o suficiente, ela fica toda murcha, quase como se ela estivesse morta. Aí a gente coloca água no substrato e ela começa de novo a ficar bem. O ideal dela é vaso de barro, né? Eu deixei no vaso de plástico até para mostrar como tem que ser a manutenção do vaso de plástico, que é, no caso, cuidar o número de regras, porque o vaso de barro, ele acaba capturando a água da violeta, então ela nunca vai ficar com muita água, ela não vai ficar com as raízes apodrecidas. O que a gente faz então? Aqui eu tenho uma outra, todas essas pequenininhas aqui são filhotes de folhas que eu coloquei na terra. Notem que tem uma folha grande aqui que veio dessa aqui. Eu coloquei essa folha e começou a nascer as folhinhas. Eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz isso. Então a gente tem a nossa violeta aqui, a gente pega uma folha bem grande e bem saudável, vou pegar essa aqui, ó, pega lá na base, ó. Vamos deixar mais ou menos 1 centímetro de folha, de caule, na verdade, desse cabinho aqui. Eu peguei um pote com água, vou fazer 2 furinhos, eu vou botar 2 folhas, ó, um aqui e um aqui. E eu vou colocar, então, essa folha na água. Eu não posso colocar ela que fique totalmente grudada na água. Eu não posso deixar que ela fique essa parte de cima na água, senão ela vai apodrecer. Vou pegar uma outra aqui bem grande também, vou pegar ela desse lado de cá, ó. Tem que ser uma folha bem saudável, porque o nosso filhote vai vir dela. E vou colocar aqui. Eu vou cuidar daqui a algumas semanas, 2 ou 3 semanas, já tem um monte de raiz, a gente pode plantar na terra. Outra opção também que eu fiz com essa aqui, ó, por isso que ela tá aqui ainda a folha mãe, a folha que deu origem aos filhotes, é pegar uma folha grande, cortar a basezinha com a tesoura, com a faca, fazer um buraquinho e colocar ela na terra. O que vai acontecer? Ela vai começar a emitir pequenos filhotinhos ali, vai começar a nascer uma nova planta. O caule é úmido, ó. Ele é considerado, inclusive, por alguns autores como suculento. Ele não faz parte das suculentas, o caule dela é suculento, tá? E a folha, a gente tem que evitar colocar água nela, porque como ela tem esses tricomas, ela pode acabar ficando com água acumulada e acaba daí servindo como hábitat para fungos, e isso a gente não quer na nossa violeta. A reprodução, então, é por estaquia de folhas. Aqui eu tenho uma que aconteceu, olha que legal, ela tá com fruto, ó. O que aconteceu? Ela geralmente quando tá assim a gente não vê, que a gente acaba tirando. Essa partezinha aqui feminina dela é hermafrodita, né? Uma foi cruzada com a outra naturalmente, a polinização. E aí, o que aconteceu? Formou esse frutinho aqui. Dentro desse frutinho, que ainda não está maduro, tá cheio de sementinhas. A gente pode tirar essas sementinhas, depois que ele ficar mais escurinho eu vou tirar e colocar num substrato para nascer. Vai demorar bastante, mas vai vir folhas e vai vir flores também. Então, eu sou a Vanessa da Ilka Plantas, fique à vontade para se inscrever no canal, comente se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê sugestões, que daí eu posso também fazer o que você sugere.